sei se todos têm o mesmo encantamento que eu, né? 89 anos aplicando passe. É uma coisa assim magnífica, né? Privilégio? Não. Merecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Mas imagine, eu acho que eu nem nos 80 não chego. Quanto mais aplicando passe. E aí, refletindo sobre o egoísmo, né? Que exemplo que a gente tem nessa casa de doação? Porque eu analiso muito a frase de Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? E muitas vezes a gente fica tão fechado no nosso egoísmo, no nosso casulo, na nossa família, né? A gente fica voltado para o umbigo, como a gente costuma dizer. Imagine, né? 89 anos doando a sua energia física juntamente com a energia do plano espiritual. Então, o seu Luiz já é um exemplo do tema de hoje, do desprendimento, né? Do que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, que Deus abençoe. Estou falando do Senhor, viu? Deus abençoe esse nosso irmão e toda a família que conduz essa casa, né, com muita coerência doutrinária. Mas falando um pouco aí entrando, né, no tema do egoísmo, ele está no Evangelho, no capítulo 11, e também no Livro dos Espíritos, na questão 913 a 917. E aí, se a gente for lá no Aurélio, no dicionário, o que é egoísmo? A palavra, né? Egoísmo. É um amor exagerado aos próprios interesses. Então, em detrimento dos outros também. Isso não significa que a gente vai se anular, não. Porque a gente estuda na doutrina espírita que tudo tem que ter um equilíbrio. Né? A gente fala, nem tudo ao céu, nem tudo à terra, tem que ter um equilíbrio. Mas o egoísmo, ele leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, só para saciar as suas vontades, os seus desejos. E interesses e necessidades também. Então a gente estuda no Espiritismo que a evolução ela é gradativa, ela é lenta. Então todos nós temos um pouquinho de egoísmo, seja num grau elevado, seja num grau moderado, num grau baixo. Tem vários exemplos que a gente tem no nosso convívio que a gente poderia citar de desprendimento, né, que já trabalhou aquilo dentro de si e nos traz como modelo. Jesus foi nosso maior modelo. A gente não pode deixar de falar de Jesus, que é o nosso maior modelo. Mas tem vários outros modelos que a gente tem a seguir, que através da prática do amor e da caridade foi trabalhando essa imperfeição. Porque se nós estamos encarnados no planeta Terra, porque a gente tem muito que aprender ainda, né? Temos muitas imperfeições. E esse amor exclusivo é o antônimo do altruísmo, que o altruísmo é o olhar, né, diferenciado, o olhar caridoso, o olhar fraterno pelos nossos irmãos. Nós tivemos durante a pandemia um exercício muito grande, né, do altruísmo, em que nós ficamos ali no nosso meio familiar, né, com os nossos alimentos, né, alguns com os nossos empregos, outros não, mas foi durante essa pandemia que nós éramos para aprendermos, sim, se aprendermos, né, éramos para aprender o altruísmo, que é olhar pelas necessidades dos outros, dos nossos irmãos. Então, enquanto estávamos abastecidos em casa com os alimentos, né, tinha muitos irmãos passando por dificuldade e ainda estão passando, né? Não é que isso acabou, não. Já passava antigamente, passou durante a pandemia e continua passando. Então era para nós desenvolvermos esse olhar de fraternidade, de caridade, auxiliando. Muitos conseguiram, sim, outros não. Tínhamos condições
de ajudar? Alguns sim, outros não. Mas nós estávamos em sintonia com os mentores espirituais, com a casa espírita, com as igrejas, com os templos, para pelo menos fazer uma oração, uma vibração, entrarmos em sintonia para auxiliar. Então, com isso, pouco a pouco, nós vamos desenvolvendo em nós esse sentimento. Porque isso a gente não consegue assim, de uma hora para outra, não. Às vezes, para superar uma imperfeição, nossa, vai várias e várias encarnações. Mas a gente sempre tem que dar o primeiro passo, sempre tem que ter esse olhar. E o Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Porque nós temos vários vícios a ser trabalhados em nós. E aí a resposta: já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Então olha só, o egoísmo está lá no centro das nossas imperfeições. E de lá vai derivando todos os males: o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme. Então o egoísmo é o centro. Olha como a gente tem que trabalhar isso em nós. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Então lá no fundinho, lá do nosso ser, das nossas imperfeições, tem o egoísmo. Então, eu em primeiro lugar, primeiro as minhas vontades, primeiro as minhas necessidades, primeiro meu pensamento, primeiro eu, sempre primeiro eu. Então, a gente tem que ir mudando esse modo de pensar. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz. Então, a gente tem que refletir, analisar, e lá no fundinho dos nossos sentimentos, por mais que às vezes a gente não queira admitir que é egoísta, mas muitas vezes, se a gente for analisar as nossas ações, a gente tem um pouquinho sim de egoísmo, ou muito. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Que nesta vida quiser se aproximar, quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do fundo do coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha só como ele é importante, né? Então, quando a Roseli me convidou para falar do egoísmo, o primeiro a aprender quando a gente estuda para fazer uma explanação do Evangelho somos nós mesmos, né? E aí eu fiquei refletindo sobre as minhas ações, todos nós temos que refletir. Aonde que está o pontinho do egoísmo em nós? Porque ele nos impede de praticar o amor e a caridade. Porque a gente fica fechado no nosso sentimento. Então, o egoísmo é a chaga, é aquela ferida aberta que há em nós, não cicatrizada. É aquele pontinho que a gente precisa trabalhar em nós. E é claro que tem a lei de conservação, né? Então a gente fala assim, mas eu consegui, eu conquistei, como que é? Eu vou doar tudo, né? Eu vou ficar desprovido das coisas. Não é bem assim, né, gente? É tudo num tom de equilíbrio. Então, nós precisamos sim cuidar das nossas coisas pela lei de conservação, né? Aprender a conservar, aprender a fazer as nossas conquistas, sejam elas materiais, morais, intelectuais, mas sempre há um pontinho, um motivo, uma oportunidade para auxiliar. Por quê? Muitas vezes algumas pessoas nos questionam, nós que somos espíritas e estudamos o espiritismo, que a gente não valoriza ou menospreza as coisas materiais, e não é assim, né? Nós precisamos sim das coisas materiais. A gente precisa do nosso lar, das roupas, do alimento, do emprego, de tudo, do bem-estar.
bem-estar, da saúde. Mas nós sabemos que tudo vai ficar. A gente não vai levar absolutamente nada em questões materiais. O que a gente vai levar são as aquisições espirituais, né? A nossa parte moral, de conhecimento, de resignação. Então, uma vez conquistadas as coisas materiais, a gente também tem que saber compartilhar. Porque já que a gente não vai levar nada, né? Então por que ficar nessa coisa fechada, nessa visão estreita do material? Então às vezes a gente convida uma pessoa para vir à casa espírita, ouvir uma explanação. Ai, não, agora não dá, não tenho tempo. Ai, estou trabalhando demais, estudando demais, né? Lá no Centro Espírita Irmã Clara que eu frequento, a gente tem estudos, a gente tem explanação das palestras do Evangelho em diversos dias da semana, e sábado e domingo também. Então, às vezes a gente fica tão voltado para a materialidade, para o emprego, para a família, para a escola, para o dia a dia, que a gente esquece da parte espiritual. E a gente fala, poxa, mas nem no sábado, né? Não dá para ir, no domingo de manhã, né? No dia da semana, à noite. Então, são essas questões que todos nós temos que analisar. Então, parece que a gente vive só para a matéria. Parece que o nosso foco é só a parte material e esquecemos da parte espiritual. Que elas caminham juntas, absolutamente juntas. Então, pela lei do progresso, a gente tem que sim ter coisas melhores. Seu José Izuino, que foi o fundador lá do Centro Espírita Irmã Clara, na época, na construção dos centros espíritas, ele ajudava muito outras casas que estavam sendo fundadas, né? E ele sempre falava, né? Por que a casa espírita está tudo caindo aos pedaços, né? Não vai pintar, não vai arrumar o chão, as cadeiras, né? Então tem que ter a humildade, né? A parte humilde, tem que ser humilde, sem ostentação, né? Não precisa ter coisas de ouro, né? Coisas, ele falava, né? Cadeiras, assentos, muito chique. Não, dando para sentar tá ótimo, né? 40 minutos, uma hora aqui tá ótimo. Então, ele sempre falava assim, que a gente tem que progredir sim. Então, na época, os terrenos eram tudo cheio de mato, né? Que nem aqui hoje, que é tudo, né? Calçado, cimentado. E ele, quando via um centro espírita lá, uma casinha lá, que o mato estava já fechando as portas, ele ia lá, ajudava e falava, não, a casa do Senhor, né? A casa de Deus tem que ser uma casa apresentável, limpa, arejada, né? Bonita, dentro da simplicidade, da humildade. Né? Então, nós também temos que seguir isso, né? Temos que progredir, porque a lei do progresso e a lei da conservação. Então, visando essa parte espiritual, a gente também conquista a parte material. E depois de conquistar essa parte, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai conservar. Então, a matéria, a parte material, vamos conservar, para que a gente possa desfrutar. E tem, né, pessoas ou nós mesmos que a gente nem conserva material e nem conserva espiritual. Né? Tem gente que ganha muitas posses e quando vê acabou tudo. Por quê? Não soube conservar. Tem gente que não conserva amizade, relações familiares. Então, é a lei da conservação. E o livro dos Espíritos tem lá, né? A lei da conservação também. Então, primeira etapa, a conquista, depois a gente conserva e depois a gente vai renunciar em prol de todos, em prol do progresso. Porque ninguém vai progredir sozinho. É um equívoco achar que nós vamos progredir e vamos conseguir a nossa evolução sozinhos. Não. Por isso que nós estamos numa sociedade, uma família. Então, é um ajudando o outro. Um alavancando o progresso do outro. Puxando na mão mesmo. Sabe? Olha, vem cá, você está com problema? O que você está precisando? Estou precisando de 1 quilo de arroz. Então, vamos lá. A casa espírita não tem essa função, mas 1 quilo de arroz a gente faz uma vaquinha e te ajuda. Que você está precisando de um remédio. Então, vamos lá, a gente faz uma vaquinha e a gente ajuda.
um grande exemplo de renúncia são as mães, né? As mães, quando têm os bebezinhos lá, ficam noites acordadas, né? Cuidando, o bebezinho está com febre, não consegue dormir, levanta. Que amor, né? O amor da mãe, eu acho que é o maior amor, né, abaixo de nosso mestre, comparado um exemplo de renúncia, de prática da caridade. Então, ter é natural, conquistar é natural. O problema é quando a gente excede. O problema é quando a gente toma posse e fica ali agarrado àquilo como se fosse nosso, né? Eu estava assistindo uma palestra do Alberto Almeida e ele conta um caso, né? Que o rapaz tinha um automóvel, um carro, e ele foi assaltado, né? E ele se grudou ali naquele carro, assim, no para-brisa do carro, não vai levar, e os ladrões, né, andando, e ele grudado. E aí não teve jeito, né? Os ladrões desceram e, né, eliminaram ele. Então, olha só como que a gente é, né? Às vezes a gente perde uma encarnação por causa de um bem material, por causa do egoísmo, da posse exagerada. É claro que durante essas circunstâncias, ninguém sabe a nossa reação, mas se a gente começar a colocar na nossa mente que é um bem material e que com o nosso esforço, o nosso trabalho, nós vamos conseguir de volta, a gente vai controlando esse momento nosso de desatino, digamos assim. Então, por que a gente vai ficar agarrado àquela coisa, aquele egoísmo, aquela posse, sendo que quando a gente desencarnar não vamos levar nada, absolutamente nada. Ai, mas eu trabalhei, eu conquistei, aí vem um outro fulano e me leva tudo. O problema é de quem? É nosso ou é dele? O problema é dele. Quem está contraindo dívida? Ele. Nós não estamos contraindo dívida nenhuma. Então, deixa levar. Né? O ditado disse, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, deixa levar. Por que ficar preso? Então, quando a gente sai dos limites da lei de Deus e vai para o exagero, aí sim a gente está infringindo essa lei natural. E aí a gente sofre e aprende, porque essa é a nossa vida, né? Vai passando pelas dificuldades. Então, o egoísta é aquele que pensa em si antes dos outros. E aí a gente tem, né, aquela velha frase, né, cada um por si, Deus por todos. Mas por que tem que ser cada um por si? Se nós estamos em sociedade, em família, em evolução, por que não pensar de uma forma mais geral, de uma forma em grupo? Outra frase, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não tem aquela frase? Antigamente usava muito, hoje nem existe mais, né? Eu só quero levar vantagem. Outra coisa que a gente tem que analisar. Por quê? A gente só quer ter vantagem. Eu primeiro. Mas olha, tem uma brecha ali, eu vou por aqui. Eu vou cortar aquela fila. Aí tem um idoso lá, você entra na frente, não respeita, né? Não respeita o assento nos transportes públicos, que é para o idoso, para a gestante. Então é só você primeiro. Se estiver sentado, os outros, né? Então não respeita a vaga do idoso, do deficiente. Então olha o egoísmo. Tem um país, eu não sei se é em Portugal, que a minha amiga falou que ela pegou um transporte lá, um motorista, e ele estacionou longe assim do lugar que ela ia, né? E aí ela falou, mas por que você está parando tão longe? Tinha vaga ali perto. Aí ele falou assim, porque vamos deixar essa vaga perto para quem chegou atrasado, para quem, né, não consegue andar, se locomover. E qual é a nossa atitude quando a gente vai estacionar um carro? A gente procura o mais próximo possível, né? Então a gente só tem a nossa visão. A gente não pensa que outras pessoas poderiam ocupar aquela vaga ali para diminuir os passos, né? As leis trabalhistas. Então, mas a lei da empregada doméstica. Mas por que a gente vai aprovar essa lei? Eu não sou empregada doméstica.
só porque eu não sou, eu não vou pensar no outro, eu vou deixar o outro trabalhar, né, de uma forma exagerada. Mas tem o trabalho escravo, análogo à escravidão. De vez em quando a gente descobre algumas coisas nesse sentido. Mas não sou eu, então, quer dizer, porque não sou eu não vou pensar no outro, mas o mundo gira. E na próxima encarnação pode ser que a gente esteja naquela situação. Então, nosso pensamento ele tem que ser global, ele tem que ir além dessa encarnação aqui. Mas o racismo, eu sou branca, o que eu tenho a ver com os negros que estão sofrendo racismo, chamado de macaco no campo de futebol? Olha que coisa absurda. Então, todos nós somos irmãos. Então, porque eu sou branca, eu não vou me preocupar com ele, que machucou, né? Que ele se sentiu magoado, ferido, humilhado. Não, a gente tem que combater sim, porque todos somos irmãos. E o tom da pele não significa absolutamente nada para Deus e para a evolução. Ali é um espírito. Então, não é comigo, então vou nem ligar. Não, porque na próxima encarnação a gente pode ser negro, né? A gente pode ser um homossexual. Mas não sou eu, meu filho, minha família não tem ninguém. Então, peraí, gente. Vamos analisar, né, a igualdade. Então, e alguém pode perguntar, né? Mas nós vamos mudar o mundo? Não vamos mudar o mundo, mas vamos mudar a nós mesmos. E a coerência do que estudamos dentro do Espiritismo, dentro da lei de Deus, o que a gente estuda é: todos nascemos simples e ignorantes. Todos. Ninguém é melhor que ninguém. Não é porque alguém estudou mais que o outro que é melhor que o outro, não. Porque em outra encarnação, aquele que estudou muito pode vir analfabeto, sem conhecimentos. Então, todos somos iguais. O que diferencia são os grupos sociais que a gente pertence, mas todos somos iguais. Então, a sociedade está nos incomodando, às vezes sim, às vezes não, mas nós vamos voltar para a sociedade. Isso sem dúvida nenhuma. E vamos torcer para que a gente volte ainda algumas encarnações para a Terra, né? Porque Jesus falou que os bons herdarão a Terra. Então a gente precisa melhorar para poder reencarnar aqui e continuar reencarnando na Terra. Senão a gente vai para um outro mundo que esteja equivalente à nossa sintonia, à nossa evolução. E quais os valores que a sociedade demonstra na televisão, no jornal, né? Que é aquele que tem, aquele que pode, aquele que conquista. Esses são os valores que, infelizmente, ainda são transmitidos pela sociedade. Então, só é bom aquele que tem muitas posses, só é bom aquele que conquistou, que tem sucesso, né? Agora, ser feliz todos nós queremos. Mas, e o meio para ser feliz? O modo como nós vamos conquistar essa felicidade? Porque tudo tem um limite, né? A gente não pode ultrapassar os limites. Então, o que eu estou fazendo? Só vai prejudicar a mim ou vai prejudicar outras pessoas? Porque se eu perguntar para mim o que eu estou fazendo vai prejudicar o outro, dentro do meu egoísmo, então eu tenho que fazer uma reflexão e mudar. Ou eu falo, não estou nem aí mesmo, porque o importante sou eu e minha família. Se tudo estiver bom comigo e com a minha família, o vizinho está passando por dificuldade, para mim não interessa. E aí tem uma fábula da ratoeira. Não sei se vocês já ouviram, mas ela é bem famosa. Um ratinho, olhando pelo buraco da parede da sua toca, viu o fazendeiro e a sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda para divertir todos. Foi ao galinheiro e falou: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha disse:
e a galinha continuou a ciscar. O rato foi até o chiqueiro e disse ao porco: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. O porco respondeu: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Ratoeira é para pegar ratos. Fique tranquilo, pois o Senhor será lembrado nas minhas preces. E o porco continuou a chafurdar na lama do seu chiqueiro. O rato dirigiu-se então à vaca, e ela lhe disse: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. E ali a vaca ficou a balançar o rabo e ruminar. Então o rato voltou para sua toca, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Eis que naquela noite ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra peçonhenta picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela foi medicada, mas voltou com febre. E todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. Assim, o fazendeiro pegou sua faca e foi providenciar o ingrediente principal, a galinha. Como a doença da mulher piorava, os amigos, parentes e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Mas a pobre mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar aquele povo todo. Qual é a moral da história? Que às vezes o problema de um é o problema de todos. Então olha só o egoísmo, né? Simbolicamente da galinha, do porco e da vaca. Realmente a ratoeira não iria prejudicá-lo, né? Efetivamente. Mas o problema de um muitas vezes é o problema de todos. Então, a gente acha que o que está incomodando o outro nunca vai nos atingir, porque a nossa visão é egoísta. A nossa visão, ela é única, ela é materialista, ela é só dessa encarnação. E o problema do outro, às vezes, pode ser o nosso problema, sim. A gente vê durante a pandemia, uma pessoa infectada com coronavírus, quantas infectaram? Então, eu não usei máscara por egoísmo, eu não estava pensando no outro, eu não estava acreditando que poderia contaminar. Então, foi um outro exercício da caridade, né? O uso da máscara. O que estamos vendo na nossa sociedade, né? Na nossa sociedade? Então, é famílias brigando por causa do egoísmo, partilha de bens quando tem uma separação, ou uma morte de um ente querido, né? Às vezes a gente ouve umas coisas assim, que você fala, meu Deus, estava brigando no próprio velório, quem ia ficar com a televisão, o carro. Não, quando eu ouço umas coisas assim, eu falo assim, eu não acredito. Ah, é sim, Maria, estava brigando. Gente, né, o sepultamento de uma pessoa, você está ali brigando por bens materiais. Então, olha só o ponto de egoísmo, de cobiça que a gente está, né? Então, cada um querendo passar a perna no outro, querendo ser mais inteligente que o outro. Nós temos vários exemplos de altruísmo, né? Chico Xavier, uma vez eu ouvi,
ele, quando ia à feira, ele pegava uma laranja boa, colocava na sacolinha, e uma ruim. Uma boa e uma ruim. Ruim assim, mais feinha, assim, com um pontinho mais amarelado. E aí perguntaram ao Chico: você vai pagar essa laranja, Chico? Por que você já não pega as laranjas tudo boa? Aí ele falou assim: porque eu tenho que pensar no outro irmão que vai vir depois de mim. Gente, olha que exemplo. Aí eu fiquei me analisando, e toda vez que eu vou à feira agora eu fico pensando nisso, né? Falei, gente, como a gente é egoísta, porque a gente quer pegar o melhor, né? A gente vai lá e pega, a gente não... Olha, é o Chico, né? Meu marido fala, você fica nivelando as coisas por cima, mas tem que ser por cima mesmo. Se a gente nivelar por baixo, a gente não evolui, né? Então, a gente tem que nivelar por cima. Então, você tem que pensar nos exemplos. Chico era o Chico, mas ele conseguiu, não conseguiu? E por que a gente também não vai lutar e conseguir? Aí tem outro exemplo também, de uma mãe que estava passando por muitas dificuldades e ela fez a comida, estava lá na panela e reuniu ali os 3 filhos. Então ela pegava a comida, dava na conta de 1, 2, 3 filhos e nela. Na próxima rodada, 1, 2, 3 filhos, pulava ela e dava para o próximo. Olha que exemplo também. Por isso que a gente exalta as mães, né? São espíritos no corpo feminino, né? Porque o espírito ele reencarna no corpo feminino e masculino. Não é porque hoje eu estou mulher que eu sou sempre mulher, não. Ora masculino e feminino. Mas o espírito, quando ele está no corpo feminino, ele tem essa visão, né? Um pouco mais abrangente, né? O coração, a alma enobrece. Então, olha só, ela pulava nas rodadas para alimentar os filhos. Exemplo de combater o egoísmo na nossa alma, né? Então, o Evangelho fala que o egoísmo ele tem que desaparecer da Terra. Por quê? Porque ele impede o nosso progresso moral. E como que a gente faz isso? A gente vai nos educar e educar a nova geração que está vindo, as crianças. Porque tem muitas crianças que são já espíritos mais evoluídos que a gente, viu? Pode ter certeza disso. Mas tem outros que ainda precisam dessa educação. Então a gente vai ensinar a criança a repartir lanche na escola. A gente vai ensinar a criança a deixar o coleguinha brincar com aquele brinquedo que ela tem. A gente vai ensinar a criança a doar as roupinhas que não servem mais. Então são exercícios de educação que a gente vai combatendo o egoísmo em nós e na humanidade. Por quê? É como aquele serviço de formiguinha, cada um fazendo a sua parte. É claro que para auxiliar o outro eu também preciso estar bem, né? Isso é o egoísmo saudável. Então, para auxiliar o outro, eu também tenho que estar bem, tenho que estar equilibrado, porque em determinados momentos a gente precisa receber. Mas, em grande parte da nossa existência, a gente tem mais condições de doar. Né? Então, quando a gente fala, quem pode aplicar passe? Aí, às vezes, a gente se esconde, né? Quem pode fazer uma prece? Né? E Francisco de Assis falava, é dando que se recebe. Né? Tem outro exemplo também de uma escolinha que pegou fogo já, não sei, deve ter o quê? Uns 2 anos ou 3. E aí a professora, né, que estava ali naquela escolinha para salvar aquelas crianças, acabou desencarnando, né? Que coisa mais linda, né? Porque em contrapartida teve um navio na Itália que começou a afundar e o comandante, que era o que tinha que estar ali auxiliando, foi o primeiro a sair fora, né? Quer dizer, então a gente precisa também analisar, né, nos momentos de dificuldade, né? E o Evangelho fala, aquele que perdeu a vida auxiliando o outro, ele tem todo o merecimento, tem toda a glória, né? Tem todo o nosso reconhecimento. Então, e o Espiritismo, né, o Evangelho fala, o Espiritismo cabe a
hierarquia dos mundos à medida que a gente vai combatendo o materialismo, porque a questão 799 fala de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Resposta destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Então a gente está vinculado, preso, sabe, enraizado no materialismo, ele só vai demorar a alavancar a nós mesmos e ao nosso planeta, né? Então o egoísta é aquele centrado em cima do ego, é aquele que vive pensando só em si. E quando nós funcionamos somente em cima do ego, a gente não consegue raciocinar direito, né? O Alberto Almeida também fala de um exemplo, né? Que ele tinha um colega na faculdade e o colega era muito materialista. E o Alberto fala para ele: ô meu irmão, se vier alguém te assaltar e fala a vida ou a bolsa? Ele: a bolsa eu não dou. Aí ele fala: mas como assim? Raciocina. Você vai ficar com a bolsa sem ter a vida? Isso não tem lógica. Então olha como que a gente é, né? Então a bolsa eu não dou, prefere perder a vida. Então, vamos devagar. Então a função do Espiritismo ele é combater o materialismo, sem fazer distinção de casta, de qualquer grupo social, de religião, é ajudar a todos, né? E o ego, esse egoísmo, ele trava a nossa evolução, ele impede que o nosso olhar seja de solidariedade, de cumplicidade. Né? Por exemplo, você chega em casa com fome, você vê lá, né, 2 bifes, aí você vai e come os 2 bifes. Aí depois você vai pensar: ué, mas será que tinha mais alguém para comer? Então, primeiro vem o ego, o egoísmo, depois vem o raciocínio. Será que tinha mais alguém para comer? Mas espera aí. E se tinha? Mas eu estava com fome, então, né, eu vou primeiro satisfazer a minha fome, mas eu não vou pensar no outro. Então, olha o exercício contínuo que a gente tem que ter para superar essa nossa deficiência. Mas é assim, gente, esse tema do egoísmo, ele é vasto, né? Cada um tem que fazer a sua reflexão nas suas atitudes, no seu dia a dia, na sua família, no seu emprego, né? Será que eu não posso compartilhar algo com alguém, né? Tanto material quanto espiritual? Por que eu não posso compartilhar com outro a minha alegria, o meu saber, né? A minha amizade, né? O meu conhecimento? Então, o compartilhar na nossa sociedade tem que estar mais no nosso dia a dia, né? Saber viver em comunidade, em grupo. Hoje é fundamental para quem está procurando emprego saber conviver em grupo. A gente não pode mais viver isolado. A gente tem que combater o nosso egoísmo e compartilhar. Tudo que for bom, vamos compartilhar, né? Através das nossas vibrações. Às vezes a gente não tem coisas materiais para compartilhar, mas a gente tem a nossa energia, a gente tem o nosso pensamento, o nosso amor. Então é compartilhar, fazer uma prece quando a gente vê uma situação que a pessoa está passando por dificuldade, fazer uma prece, emitir um pensamento de luz, de amor. E aí, devagarzinho, a gente vai tirando lá do fundo do nosso eu aquele egoísmo e colocando coisas boas, para que um dia a gente faça que nem o Chico Xavier, uma laranja